a destruição da nação do norte e seus satélites, né? Antes de estudarmos esse assunto, é preciso o cristão ler por inteiro os capítulos 38 e 39 de Ezequiel e 2 de Joel, né? Porque aí se trata da invasão de Israel pela Rússia, né? Isso vai ser nos últimos dias da atual dispensação. Você pode ver nas expressões no fim dos anos e nos últimos dias, em Ezequiel 38, 8 e 16. A intervenção divina, ou o assunto propriamente dito, né? O invasor e seus aliados serão totalmente derrotados e arruinados no próprio território de Israel, né? Por intervenção divina direta. Diz assim: nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo. A toda espécie de aves de rapina, e aos animais do campo eu te darei para que te devorem. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Ezequiel 39, 4 e 5, né? Deus, ele intervirá porque Israel é o seu povo e sua possessão, né? Em Ezequiel 38, 16, Deus chama Israel de o meu povo e a minha terra. Isto é altamente significativo e devia ser de aviso a todas as nações que se levantam contra Israel. Deus afirmou a Abraão no passado: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e a tua descendência, e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Gênesis 17, 7 e 8. Toda pessoa bem informada sabe que a Rússia hoje é a maior potência militar do mundo. Seu poderio bélico é altamente sofisticado e a força do seu exército é reconhecida pelo Ocidente inteiro. Mas não é só isso, né? A Rússia também é a sede e o centro dos comunistas, como em todo o mundo, através da exportação de suas ideologias pela literatura, intercâmbio, infiltração, radiodifusão e tantos outros meios que eles usam para divulgar a sua filosofia maligna, sua ideologia maligna, né? Esta é outra razão da intervenção sobrenatural divina no caso da invasão de Israel. 2 vezes Deus diz na profecia de Ezequiel: eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Ezequiel 38, 3 e 39, 1. Né? Então, nunca em toda a história da humanidade houve uma nação que tenha adotado o ateísmo como religião oficial, a não ser a Rússia, né? Liderando o bloco das nações soviéticas. Ela está na história como o país que se opõe a Deus. Os 10 mandamentos do comunismo, subscritos pelos líderes comunistas, ensinam basicamente que não há Deus nenhum. E se porventura existisse, dizem eles, seria proibido a sua entrada na Rússia. O líder russo Zinoviev disse em 1924: estaremos em luta contra Deus, né? No tempo apropriado, e haveremos de derrotá-lo em seu mais alto céu, subjugando-o para sempre. Essa foi a palavra do maligno do Zinoviev, né, que já morreu já. Stalin também disse antes de morrer, afirmou que se houvesse Deus, ele haveria de destruí-lo, né? Mas que provaria ao mundo que Deus não existe. Então são pessoas que são líderes que na verdade foram cabeças dessa nação, que começaram um serviço de banir Deus da Rússia, né? Banir Deus da mente dos russos, né? E a gente vai agora para a segunda parte, que é Gog invadirá Israel, né? É uma profecia, Gog vai invadir Israel.
O estudo meticuloso das profecias mencionadas no início deste texto mostra que Gog, a nação do extremo norte da terra, invadirá Israel nos últimos dias. Essa região que hoje constitui o bloco das nações, a Bíblia localiza no norte de Israel. Ezequiel 38, 6 e 15, 39, 2, Joel 2 e 20, né? A Rússia, a poderosa nação do norte, seria ajudada nessa invasão por nações europeias, asiáticas e africanas, né? Vejamos a lista completa dos 7 atacantes, né? Magog, Meseque, Tubal, Ezequiel 38, 2 e 3. Persas, etíopes, Put, Gomer, Togarma e muitos povos, né? Ezequiel 38, 5 e 6. Líbios e etíopes, né? Daniel 11 e 43. Pelo estudo dos capítulos 38 e 39 de Ezequiel e mais Gênesis 10, vemos que muitos nomes geográficos estão hoje modificados, né, devido à evolução das línguas e dos problemas de tradução e transliteração. O estudo comparativo da etnologia antiga e moderna dessas regiões facilita a identificação das mesmas, né? Primeiro, Gog, Magog, Meseque, Tubal, Ezequiel 38, 2 e 3. No versículo 2 da tradução brasileira, emprega a expressão príncipe de Rosh, sendo Rosh uma transliteração direta do hebraico que muitos pensam significar Rússia, né? Nesse contexto da profecia de Ezequiel, as versões de Almeida atualizada e corrigida emprega a expressão príncipe e chefe. Gog, o próprio texto bíblico, explica que se trata do governante de Meseque, né, e Tubal, da terra de Magog. Magog, Meseque, Tubal são regiões primitivas ocupadas pelos citas, tártaros, né? Corresponde hoje à moderna Rússia, né? Joséfo ele declara que Magog ocupa a região dos citas e tártaros. Joséfo, no seu volume 1, 6 e parte 1, Meseque converteu-se graficamente em Moscou, né? Ou Moscav, como escrevem em russo. Tubal é o moderno nome de Teobosk, né? Uma das principais cidades da Rússia. Gomer e Togarma, conforme Ezequiel 38,6, Gomer veio a ser o que nós chamamos de Germânia, e modernamente, né, a Alemanha. Togarma corresponde à Armênia e Turquia. E os outros países persas, etíopes e Put, Ezequiel 38,5, a Pérsia tem um moderno nome de Irã, né? Mudou. Ela adotou esse nome em 1935. Em 1932, ela firmou um acordo com Moscou, que em caso de guerra, as forças da Rússia terão permissão de cruzar seu território para atacar a Mesopotâmia. Segundo esta profecia de Ezequiel 38,5, o Irã tornar-se-á comunista ou pró-comunista. Já a Etiópia é fácil de localizar pelo outro nome, né? Ela tinha o nome de Abissínia, né? A Etiópia original ficava na bacia dos rios Tigre e Eufrates, Gênesis 2 e 3. Daí seus habitantes emigraram para a África, né? O povo árabe foi crescendo, né? Empurrando a Abissínia para o continente africano, né? E no continente africano eles fundaram o extenso reino da Etiópia, do qual hoje a Abissínia é uma pequena fração, né? Etiópia é palavra grega, né? Em hebraico é Cush ou Cush. Os etíopes originaram muitos povos africanos, né? Put é a atual Líbia, vizinho do Egito. A Put primitiva era uma região muito mais extensa. Esses dois últimos povos, líbios e etíopes, são também mencionados na profecia de Daniel 11:43, né? Pertinente ao assunto em pauta. Veja só o que diz o texto de Daniel 11:43. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas desejáveis do Egito, e os líbios e os etíopes os seguirão. Mas quais é o motivo da invasão russa a Israel? Porque nos últimos dias quem está falando talvez antes do arrebatamento da igreja,
instantes antes ou um pouco depois, né, acontecerá essa invasão russa. Os motivos da invasão de Israel pela Rússia serão principalmente dois, né? A riqueza de Israel, inclusive as do Mar Morto, Ezequiel 38, 11 e 2 fala sobre isso, e também pela posição estratégica que Israel ocupa, né? Assim diz o Senhor Deus, né? Entre aspas. Esta é Jerusalém pura no meio das nações e terras que estão ao redor dela, né? Ezequiel 5:5. A gente vê pela geografia que Israel fica entre 5 continentes, né? A Ásia, a Europa e a Europa, né? A África, a Ásia e a Europa, né? Ali no meio, né? Então é o umbigo do mundo, né? Por isso que é um lugar estratégico para qualquer país do mundo, né? Para influenciar os outros, né? A Rússia será derrotada no próprio país de Israel, no próprio estado de Israel. Só você vê Ezequiel 39, 4 e 5. Será uma sobrenatural intervenção divina, Ezequiel 38, 19 e 20. Haverá também rebelião entre as próprias tropas, né, atacantes, né? Eles, quando for atacado, Deus vai colocar lá uma perturbação neles, que eles vão se levantar contra eles mesmos. Ezequiel 38 e 21. Tremendos flagelos sobrenaturais atingirão também cheio o inimigo. Ezequiel 38, 22 fala sobre isso, né? O morticínio será incalculável. Em 38 e 22 a gente vê a intervenção divina, né? Nesta guerra da Rússia com seus aliados contra Israel, né? Que diz assim: e contenderei com ele por meio da peste do sangue e uma chuva inundante, né? Grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele e sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Então Deus vai intervir nessa guerra, né? E vai causar muitas mortes, como é de se esperar, né? Porque 39:12 já diz assim: e a casa de Israel os enterrará por 7 meses para purificar a terra. Então serão tantos mortos que Israel levará 7 meses para sepultar os mortos, né, desta guerra, né? Não os mortos, porque Deus poupará Israel, serão os mortos dos russos com seus aliados. Muitos confundem esta guerra com a guerra de Gog e seus aliados contra a Batalha do Armagedon. Não é a Batalha do Armagedon, essa é a guerra de Gog e seus aliados, né, contra Israel. A Batalha do Armagedon ela se dará logo após a Grande Tribulação, né, o final da Grande Tribulação, quando o Anticristo vai reunir os seus asseclas, né, para lutar contra o Cordeiro, né, de que a gente vai falar em outro momento. Nesse momento a gente está tratando da guerra de Gog e Magog, né, de Ezequiel 38. A gente não está tratando da guerra da Batalha do Armagedon. Há muita diferença entre os dois conflitos. O ataque de Gog contra Israel começa no início da 70ª semana, para alguns teólogos, né? No início da 70ª semana de Daniel 9:27, isto é, no início da Grande Tribulação, ou um pouco antes, né? Como eu já falei. Já o Armagedon ela ocorrerá no final da semana, na invasão de Israel pela Rússia. Apenas um grupo de nações participará. Já no Armagedon participarão todas as nações, né? Apocalipse 16:4, 19:19, Joel 3:2, Zacarias 12:3, parte B, 14:2 ao 4 e 9 fala sobre isso. Mas eu vou apenas ler Apocalipse 16:14 para o nosso vídeo ficar pequeno. Que diz assim: porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão subir, aliás, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, né? Naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. A gente pode ver também 19:19, também para a gente se situar na situação, que diz assim: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército, né? Então não vamos confundir
as situações. Nesse caso aqui, apenas um grupo de nações vão participar, né, que é já citada no vídeo. Na época da invasão de Israel por Gog, o bloco de 10 nações na área do antigo Império Romano já estará formado, e o anticristo em evidência, cultuando a sua verdadeira identidade e propósito, né? Então, nessa ocasião aqui, já estará formada o Império Romano do Anticristo, né? Então, nesse momento aqui, ele está só esperando o momento para agir, né? E já está também revelada a sua verdadeira face, né? A queda total e irrecuperável da Rússia e seus aliados originará um tremendo vazio e desequilíbrio na liderança do poder político e bélico mundial. Hoje a Rússia encabeça o Pacto de Varsóvia, né? Bloco comunista, enquanto os Estados Unidos encabeçam o Tratado da OTAN, né? Da defesa do Ocidente, né? O vazio deixado pela queda da Rússia, que influencia ali aqueles países pró-comunistas, né? Deixará o caminho pronto para o surgimento imediato do anticristo. Lógico, se os Estados Unidos já está fraco, né? Já tá enfraquecido os Estados Unidos. Principalmente a gente vê nesse caso da China. A Rússia também já estará destruída, né? A gente vê nesse caso que eles atacam Israel com seus aliados, com a Rússia, que é arqui-inimigo, com o Irã, aliás, que é o arqui-inimigo de Israel, e serão destruídos. Então, o anticristo agora, através da CE, através da Comunidade Econômica Europeia, através da União Europeia, através dos países europeus, que ele já estará sendo presidindo, né? Então, ele já estará ali como salvador da situação mundial. Então, ele já vai estabelecer ali o seu governo como se fosse o salvador da humanidade. Que se dará a invasão da Rússia por Israel, a invasão russa contra Israel e a sua destruição nos montes de Israel.